que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O que é Espírito de Deus? O Espírito de Deus é o poder de Deus. O Espírito Santo é simbolizado por vento, mas não é o vento. Ele é apenas simbolizado pelo vento. Outras partes da Bíblia, ele é simbolizado pelo fogo. Porque em outras partes ele é simbolizado por uma pomba. A pomba. Então o Espírito Santo ele é simbolizado por algumas coisas. Mas acontece que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito é o poder de Deus. E pelo seu poder é que o Senhor Jesus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse poder de Deus é que transforma a vida. Quem opera no nosso coração é Deus, por meio do seu Espírito. Então o Espírito do Senhor Deus é que nos convence, nos converte, e nos dá tristeza pelos pecados, arrependimento pelos pecados. É Deus por meio do seu Espírito. Mas as pessoas hoje não aceitam que o Espírito Santo é o Espírito de Deus por causa da doutrina da Trindade. Neles a crer na Trindade, eles não podem aceitar o Espírito Santo como ele é, o Espírito de Deus, o poder de Deus. Eles têm que colocar ele como uma pessoa, coisa que ele nunca foi. Lá o Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Até mesmo o Senhor Jesus, para ter poder, para vencer, ele precisou de receber o Espírito do Senhor Deus, o Pai. Ele, como homem, ele precisava também de receber o Espírito Santo. No batismo se cumpriu essa profecia de Isaías. O Senhor Jesus, após sair da água, o céu se abriu e João viu o Espírito Santo, o Espírito descer sobre o Senhor Jesus no formato de uma pomba. Então o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Ele não é vento, ele não é fogo, ele não é uma pomba, ele é apenas simbolizado por essas coisas. O Espírito de Deus é santo e é simbolizado, também pelo sopro. A Bíblia fala que os discípulos estavam todos dentro de uma casa e de repente o Senhor Jesus apareceu e diz: paz seja convosco. E dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 20, verso 22. O Espírito Santo é um poder. Esse poder o Pai deu para seu Filho e seu Filho dá o Espírito Santo para aqueles que buscam, para aqueles contritos, para aqueles que estão sedentos da verdade, da água da vida. Então os discípulos estavam ali preparados, orando, pedindo, implorando, e o Senhor Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus fala com os cristãos. Então muitas pessoas falam assim: não, ele é uma pessoa porque ele fala. Mas como que o Espírito Santo fala? Hoje para nós ele fala através da Bíblia. Fala através da Bíblia, fala também na nossa consciência, fala por meio de sonhos, fala por meio de visões e fala também por inspiração. Deus inspira homens consagrados, mulheres consagradas para trazer uma mensagem. Deus usa pessoas como usou no passado, mas o Espírito Santo nunca foi uma pessoa. Ele não é uma pessoa, ele não é um terceiro Deus, ele é o poder de Deus. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, ele não teria como, o seu trabalho aqui na Terra seria muito limitado,
porque uma pessoa não tem como atender mais de uma pessoa de cada vez. Ele não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Então o Espírito Santo estaria limitado só de uma pessoa de cada vez. E como que ele ia fazer esse trabalho aí diante de bilhões de pessoas na Terra? Mas como sendo o poder de Deus abrange o universo inteiro.